Você já se perguntou por que Jesus escolheu a quietude e a solidão para se conectar com Deus? Imagine uma vida onde todos os dias são preenchidos por multidões, por pedidos incessantes, por necessidades de todas as formas. Jesus sabia que para ouvir a voz de Deus, ele precisava se afastar do barulho, do caos e da distração. Ele se retirava para lugares solitários, encontrando na solidão um espaço para ouvir a voz do Pai. Essa prática não era apenas um momento de descanso físico, mas uma necessidade espiritual. Visualize Jesus subindo uma montanha ao amanhecer, enquanto o sol lentamente ilumina a paisagem. Ele se ajoelha no chão, sentindo a terra fria sob os joelhos, e fecha os olhos, deixando a brisa suave tocar seu rosto. Naquele momento, tudo ao seu redor silencia, e ele se encontra em um estado de profunda paz, onde cada palavra é sussurrada com uma intenção sincera, buscando uma conexão com Deus que transcende o mundo material. Jesus nos convida a entrar nesse mesmo estado de quietude. Ele nos ensina que a verdadeira oração acontece quando buscamos a intimidade com Deus, quando nos afastamos do que nos distrai e nos colocamos diante dele com um coração aberto. Não é sobre o local físico, mas sobre a disposição interna, sobre encontrar esse espaço secreto dentro de nós onde podemos nos conectar com o Criador. O poder transformador do perdão. Vamos nos aprofundar no perdão, um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Em Mateus 18, 21 a 22, Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar seu irmão. Jesus responde, até 70 vezes 7. E Jesus não está apenas se referindo a uma quantidade específica, mas a um estado contínuo de disposição para perdoar, algo que transcende a lógica humana. Imagine um coração como uma casa cheia de janelas. Cada mágoa, ressentimento ou rancor é uma cortina fechada, impedindo que a luz entre. O perdão, então, é abrir essas cortinas, permitindo que a luz divina ilumine cada canto de nossa alma. Não é sobre esquecer o que foi feito ou justificar o erro do outro, mas sobre libertar-se do peso que essas mágoas trazem. Em um de seus momentos mais poderosos, enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele clamou, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Mesmo no ápice do sofrimento, Jesus escolheu perdoar aqueles que o feriram, mostrando que o perdão é uma força espiritual capaz de quebrar as correntes do ódio e da vingança. Ele nos ensina que, ao perdoar, não estamos apenas libertando o outro, mas abrindo espaço para que Deus opere em nós. Simplicidade e a pureza da oração. Avançando para outro ponto, Jesus nos ensina sobre a simplicidade. Quantas vezes complicamos as orações, pensando que Deus está atento ao tamanho ou à complexidade das palavras? Em Mateus 6, 7 a 8, ele adverte contra o uso de vãs repetições e longos discursos. Ele deixa claro que o que importa não são as palavras que falamos, mas a intenção com que as proferimos. Pense na pureza de uma criança que fala com seus pais. Ela não usa palavras sofisticadas ou frases elaboradas, simplesmente expressa o que sente e o que precisa. Da mesma forma, nossas orações devem ser simples, genuínas e carregadas de sinceridade. Jesus ensina que, para nos conectarmos verdadeiramente com Deus, devemos abandonar a pretensão e a necessidade de impressionar. Visualize a oração do Pai Nosso, uma das mais conhecidas. Em poucas palavras, Jesus abrange tudo o que precisamos: adoração, submissão à vontade de Deus, provisão diária, perdão e proteção. Não há excessos, apenas simplicidade e profundidade. Isso nos ensina que Deus não está à procura de discursos, mas de um coração sincero que busca estar em comunhão com Ele. A importância do silêncio e da escuta. Você já percebeu que muitas vezes associamos a oração apenas ao ato de falar? Jesus, no entanto,
nos mostra que a oração também é feita de silêncio. Em Lucas 5,16, vemos que ele se retirava para lugares solitários e orava. Não era só um momento de desabafo, mas de escuta. Jesus sabia que no silêncio, a voz de Deus se manifesta de forma mais clara. O silêncio é como uma tela em branco. Quando nos aquietamos, criamos espaço para que Deus possa pintar em nossas almas. Não é um silêncio vazio, é um momento de espera ativa, onde afastamos as preocupações do cotidiano e nos colocamos na presença divina, prontos para ouvir. O mundo moderno é cheio de ruídos e distrações. E muitas vezes, ficamos tão focados em falar que não deixamos espaço para Deus responder. Elias, no Monte Horebe, é um exemplo de como Deus fala no silêncio. Em 1 Reis 19, Elias espera por Deus em manifestações poderosas como vento, terremoto e fogo, mas Deus não estava em nenhum desses elementos. Ele estava em um sussurro tranquilo. Isso nos ensina que, muitas vezes, procuramos Deus nos sinais grandiosos, mas ele se revela de forma sutil quando nos aquietamos para ouvir. A confiança absoluta. Chegamos agora ao ensinamento sobre confiança. Quantas vezes em nossas orações pedimos algo, mas no fundo, não acreditamos realmente que Deus responderá? Em João 15,7, Jesus declara: "Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido." Este é um convite para confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Confiar é um ato de fé. É como estar em um barco em meio a uma tempestade e escolher não remar freneticamente, mas lançar a âncora e deixar que ela nos mantenha firmes. A confiança em Deus é essa âncora que mantém nossa alma estável, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos desviar. Jesus viveu essa confiança em todos os momentos de sua vida. No jardim do Getsêmani, mesmo sabendo o que enfrentaria, ele orou: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Aqui, vemos que confiar em Deus não significa evitar o sofrimento, mas acreditar que, mesmo em meio à dor, Deus está no controle e tem um propósito maior: a oração com fé e a ação. Quando Jesus ensina sobre a fé em Marcos 11:24, ele diz: "Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá." A fé é mais do que acreditar que Deus pode agir. É ter a convicção de que Ele já está agindo, mesmo antes de vermos o resultado. Imagine a fé como um combustível que move nossas orações. Sem ela, as palavras se tornam vazias, mas com fé, elas ganham poder transformador. Não é a quantidade de fé que importa, mas sua autenticidade. Jesus ensina que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Mateus 17:20. Um exemplo marcante é o da mulher que tocou o manto de Jesus, acreditando que seria curada. Marcos 5:25-34. Ela não fez uma grande oração, apenas acreditou que Jesus tinha o poder de restaurá-la. Isso nos ensina que a fé não depende das palavras que proferimos, mas da certeza em nosso coração de que Deus está operando. O amor e a oração pelos inimigos. Orar pelos inimigos é um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Ele diz: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Mateus 5:44. Em um mundo que exalta a vingança e a autoproteção, esse mandamento parece contraintuitivo, mas Jesus nos mostra que a oração pelos inimigos é um ato de liberdade espiritual. Ao interceder por aqueles que nos ferem, estamos escolhendo o amor em vez do ódio. Não é fácil, mas é libertador. Quando oramos pelos nossos inimigos,
Estamos nos desprendendo das correntes da mágoa e permitindo que Deus opere em nossos corações, transformando dor em compaixão. É um ato que não apenas muda quem somos, mas também tem o potencial de tocar e transformar o coração do outro. A perseverança e a submissão à vontade de Deus. Jesus ensina que a oração é uma jornada contínua, que requer perseverança e submissão. Ele conta a parábola da viúva persistente que, mesmo sem ter nada a oferecer, insistia até que o juiz lhe fizesse justiça. Lucas 18, 1-8. Este é um chamado para que nunca desanimemos, mesmo quando a resposta parece distante. Ao final de todas essas lições, Jesus nos lembra que a oração é mais do que pedir. É um relacionamento profundo que transforma. Que possamos aplicar essas verdades em nossas vidas, buscando acima de tudo a comunhão sincera e transformadora com Deus. Espero que tenha gostado desse aprofundamento. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar aprendendo mais sobre a fé e a espiritualidade. Nos vemos no próximo vídeo.